Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos juntos, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 20 de agosto. Nós vamos juntos aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Agora 11 horas e 49 minutos. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru, vamos saber qual é a previsão do tempo, porque a previsão está dizendo que o dia deve ser de céu nublado, com possibilidade de chuvas rápidas, variando para momentos de sol entre nuvens. A gente percebe aí pela lente da câmera, ó, algumas gotas de chuva, choveu agora há pouco, essas são imagens ao vivo para você. Agora, a temperatura está marcando aí 22 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19 graus. Então a gente vai aproveitar para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Tá aqui na tela, olha só. Agrestina, tá vendo? Temperatura mínima prevista para hoje, 19 graus, a máxima deve chegar ali na casa dos 22. Em Bom Conselho, no Agreste Meridional, a mínima é de 16 graus, a máxima é de 23. E em Serra Talhada, no sertão do estado, a mínima não passa dos 17 graus e a máxima é de 27, hein? 17 mais frio, 27 graus, bastante quente. E olha, aqui no AB1 a gente vai falar sobre segurança pública no interior também. Vamos falar sobre latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Recentemente, teve aquele caso de um empresário que foi assassinado em Taquaritinga do Norte durante uma tentativa de assalto, mas isso não é um caso isolado, né? Essas são as imagens dessa tentativa de assalto lá em Taquaritinga do Norte. Por isso, vamos trazer os números registrados aqui em Pernambuco, inclusive no Agreste. Afinal, pessoal, por trás desses números, estamos falando sobre vidas que foram perdidas para a violência. Só esse ano já foram registrados mais de 1.800 casos desse tipo aqui no estado e nós vamos trazer os detalhes nessa edição. Então, Fábio Gomes e Priscila Martins estão com a gente também ao vivo. Fábio vai trazer os destaques do nosso portal, porque tem recomendação do Ministério Público do Estado sobre um suposto caso de nepotismo aqui na região. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Esse município em questão é o município de Brejão, que fica localizado aqui no Agreste do Estado. O Ministério Público de Pernambuco recomendou a exoneração de uma assessora técnica e educacional de uma das secretarias do município por conta de que ela é esposa de um secretário. Essa prática, segundo o STF, pode ser caracterizada como nepotismo e é contra a lei. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Almir. Muito bem, Fábio. Priscila vai falar sobre cursos gratuitos que estão disponíveis aqui em Caruaru, nas áreas que fazem parte das atividades do Polo de Confecções do Agreste. Bom dia para você, Priscila. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia, Fábio, e bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, uma área que está sempre precisando de gente para trabalhar e que precisa de qualificação. Então está aí a oportunidade, né, através do Qualifica PE, cursos gratuitos na área de manutenção de máquina de costura, também na área de produção de moda, na área de técnicas de costura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que faz para se inscrever, porque você precisa se inscrever e aproveitar essa oportunidade para se qualificar e, quem sabe, conseguir então a vaga no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Almir. É isso, Priscila e Fábio, valeu, até daqui a pouquinho. Vamos ver qual é a previsão do tempo para Garanhuns nessa quarta-feira, porque o dia deve ser assim, ó, de céu nublado, com possibilidade de chuvas rápidas. Está vendo aí que imagem bonita desse momento ao vivo lá na Cidade das Flores? À noite, o céu deve ficar também assim, ó, com muitas nuvens. Nesse instante, a temperatura está marcando 21 graus por lá e a mínima não deve passar dos 17. E Gessé Ascioli também está com a gente ao vivo e vai trazer notícia boa para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, porque hoje tem AB Emprego e tem direito trabalhista para a gente falar sobre licença maternidade. Olha que assunto importante. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando nesta quarta-feira. E como de praxe, a gente vai trazer aqui as vagas, né? São mais de 130 vagas disponíveis aí para quem está buscando a sua vaga no mercado de trabalho. Então a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho, como estão distribuídas e quais as unidades em que estão distribuídas essas vagas. Vamos falar também, como você citou, do direito trabalhista, licença maternidade, né? Quando as mamães têm ali os bebês, qual o período que elas podem ficar, tem também aquele período em que a internação tanto da mãe quanto do bebê pode acontecer. Então a gente vai tirar algumas dúvidas também sobre esse assunto daqui a pouco aqui no AB1.
É isso, mamães que têm aí esses bebês recém-nascidos, fiquem atentas a esse AB Emprego de hoje, hein? Valeu, Gessé! Agora a gente vai para o intervalo e ainda hoje vamos falar sobre os pets idosos, hein? Você vai ver como é possível dar mais qualidade de vida e saúde para os bichinhos que estão assim, em idade avançada, né? Essas fofuras. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11h54 agora, a gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, faltam 4 minutos para o meio-dia. Vamos para a redação para a gente conversar com Fábio Gomes. Ele vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa quarta-feira. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Um dos destaques de hoje, Almir, é a respeito de uma recomendação que o Ministério Público de Pernambuco fez para a Prefeitura de Brejão, aqui no Agreste de Pernambuco. Essa recomendação é que a Prefeitura exonere de forma imediata Márcia Andréia Ferreira Gomes, que ocupa o cargo comissionado de assessora técnica e educacional. Ela é esposa do atual secretário de Administração, Marcos Aurélio Florentino de Barros. A determinação visa cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal que proíbe a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes de até o 3º grau em cargos de confiança, que essa prática é considerada e caracterizada como nepotismo. Com isso, a gestão tem um prazo de 10 dias para informar a promotoria sobre o acatamento da recomendação e apresentar a cópia do ato de exoneração da servidora. O não cumprimento levará à adoção de medidas judiciais e extrajudiciais, incluindo o inquérito civil e ação civil pública por improbidade administrativa. O G1 questionou a Prefeitura e eles informaram que medidas cabíveis para atender às exigências legais estão sendo tomadas. Para conferir todos esses detalhes, Almir, é só acessar o G1. Pois bem, Fábio Gomes, no nosso portal também tem informações sobre o combate ao tráfico de drogas, hein? Exatamente, Almir. Uma ação policial ontem no município de Agrestina resultou na prisão de um homem e na apreensão de mais de 1.000 porções de droga. Nós entramos em contato com a Polícia Militar e eles informaram que receberam informações de populares que estaria acontecendo um ponto de drogas no município e quando os policiais chegaram no local, acabaram encontrando esse homem com diversos entorpecentes. Para você ter ideia, foram apreendidos 657 pedras de crack, 656 big de maconha, 64 gramas de maconha, além de 3 balanças de precisão e um celular. Esse homem e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bezerros, onde as medidas cabíveis foram adotadas, e acessando o G1, o nosso leitor também pode conferir mais informações sobre como fazer denúncias anônimas para a polícia, para que as forças policiais possam tomar as medidas necessárias para acabar com esse tipo de crime aqui na nossa região, Almir. Muito bem, Fábio. A denúncia é sempre um componente muito importante, de fato. E para a gente mudar um pouco de assunto, aqui no G1 também tem informações a respeito da TV Asa Branca na condição de finalista para a premiação em jornalismo em uma etapa estadual. Explica direitinho para a gente aí, Fábio. Exatamente, Almir. Uma matéria que a gente traz aqui com muito orgulho, porque a TV Asa Branca é finalista na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo e o repórter que está entre os finalistas é o Gessé Acioli. Ele fez uma matéria que foi exibida no AB1 no mês de fevereiro a respeito de um estudo da UFPE que estuda como transformar o lodo, o resíduo do jeans, em cimento que pode ser adequado para a construção civil. Essa matéria foi escrita pelo Gessé e contou com a colaboração dos jornalistas Eduardo Barbosa, Mariana Amorim e também do Magno Wendel, edição do Wagner Bezerra e quem ficou com as imagens foi o Edivaldo Coelho. Aqui no G1 o pessoal pode conferir e relembrar essa matéria que foi exibida no AB2 e também outros detalhes sobre essa premiação. A gente deixa aqui o nosso parabéns para toda essa equipe que brilha no jornalismo aqui da Asa Branca e fica na torcida também para que esse trabalho seja um dos premiados, Almir. Isso, na maior torcida pela turma toda. Que maneiro, hein? Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu! Agora, meio-dia, vamos seguindo porque tem problema de comunidade no AB1, não é? E a nossa equipe visitou a Travessa João Pedro, no bairro João Mota, e fez essas imagens aí, pessoal. Os moradores reclamam do lixo acumulado na esquina de uma travessa, além da falta de pavimentação e de saneamento, por conta de um esgoto estourado. Você está vendo aí, ó, como é que está a situação? São muitos problemas, uma dor de cabeça daquelas, e a gente conversou com 2 moradores do local. Veja o que eles disseram. Nós aqui não temos saneamento, a nossa rua consta como calçada. O lixo aqui é a céu aberto aqui, como você está vendo aí. Você me disse que hoje está pouquinho, mas tem Hoje dia... está pouco demais, tem dia que está uma montanha aí.
Sem contar que o carro da Locar aqui não tem feito a coleta como devido, não entra na nossa rua para pegar o lixo. A gente tem que ir levar para uma esquina e fazendo assim o pessoal, sem querer, transformou a esquina num ponto de lixo. Aí ficam colocando lixo todo dia ali. Muito escorpião, muita barata, todos os dias aqui a gente mata. Barata e escorpião. Com criança, né, na rua, muita criança aqui, é muito complicado. E o que é que vocês gostariam que acontecesse? Aqui muita coisa, né? Resolver o problema do lixo, calçamento que não tem, esse problema dessa água, saneamento que não tem. As queixas são tantas, né? E a gente foi em busca das respostas também. Sobre o calçamento e saneamento, entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Mas até esse momento, pessoal, a gente não recebeu um retorno. A respeito da coleta de lixo, a Secretaria de Serviços Públicos também está devendo essa resposta. A gente vai continuar aqui cobrando para que cheguem essas respostas para esses moradores, né? Não é fácil mesmo no dia a dia a gente se deparar com situações desse tipo. Lembrando também que a coleta é fundamental e é importante a resposta até para a gente saber quais são os dias de coleta e informar para os moradores também. O espaço está aberto aqui e a gente está esperando essas respostas. Agora vamos para o Momento WhatsApp de hoje. Quem mandou um vídeo para a gente foi a Nédia Maiara. Ela está reclamando de um vazamento de água lá nas rendeiras. Veja. Olha, isso é a água da Compesa, ó. A água da Compesa, ó. A água da Compesa tá forte aqui, ó. Já liguei pra Compesa, tudo. A Compesa só vem aqui. Olha. A Compesa só vai vir aqui quando fizer um estrago maior. Quando acontecer o que aconteceu nos outros bairros por aí. Olha aí a Nédia bem preocupada com essa situação, esse vazamento de água, mais um vazamento de água na cidade, não é, Nédia? Infelizmente, a gente foi em busca de uma resposta também. A Compesa disse que até amanhã vai enviar uma equipe aí para o local, viu, Nédia? Até amanhã, até essa quinta-feira, e a gente vai seguir na expectativa para que isso de fato aconteça, não é? A Compesa disse ainda que para agilizar o reparo nos vazamentos e evitar o desperdício, a população deve solicitar o serviço imediatamente pelo WhatsApp da Compesa, que é o 97345-7739. Está aí na sua tela, eu vou repetir aqui também para você, 97345-7739. E aí a gente lembra sempre, a sua reclamação também tem espaço aqui no AB1, é só mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp 99198-8212. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, agora, 12h04, o AB Emprego está no ar. Está na hora de saber quais são as oportunidades de trabalho que estão disponíveis para hoje. Então, o Gessé Acioli está chegando ao vivo e tem todas essas informações, todas essas boas notícias. Não é isso, Gessé? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, notícia boa para quem está aí no mercado de trabalho em busca da sua vaga, né, em busca de um emprego. Então a gente vai trazer as principais vagas que estão distribuídas por nossa região. São mais de 130 vagas e a gente confere agora as vagas aqui de Caruaru e também de Garanhuns. Em Caruaru tem uma vaga para artífice de manutenção, 2 para atendente de padaria, uma vaga para auditor interno, uma para auxiliar administrativo, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, uma para auxiliar técnico de controle de qualidade, uma para lavador de artefatos de tapeçaria, uma para lavador de ônibus, 4 vagas para motorista de ônibus urbano e uma vaga para vendedor interno. Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiência são uma para auxiliar de limpeza e 2 para servente de obras. Em Garanhuns, há uma vaga para auxiliar administrativo, uma para auxiliar financeiro, 4 vagas para consultor de vendas, 3 para eletricista, 3 vagas para montador, uma para soldador, uma vaga para vendedor interno e 2 para vendedor braçista. As vagas exclusivas para pessoas com deficiência são 4 vagas para auxiliar de logística.
Tá aí as vagas de Caruaru e também de Garanhuns, mas a gente também tem outras cidades com vagas disponíveis. Em Bezerros, por exemplo, são 31 vagas, destaque aí para 10 vagas de auxiliar de linha de produção para as pessoas com deficiência. Já em Santa Cruz são 27 vagas disponíveis e a gente lembra sempre, para quem é aqui de Caruaru, a Casa do Trabalhador funciona na Rua Floriano Peixoto, 147, aqui no bairro Nossa Senhora das Dores, área central aqui da cidade. E para tirar outras dúvidas, mais informações sobre essas vagas disponíveis, não só aqui, mas também em outras cidades, é só acessar o site cedep.pe.gov.br e tirar as suas dúvidas. A Casa do Trabalhador aqui em Caruaru funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Almir. Muito bem, Gessé. A gente sempre reforça o desejo de boa sorte para todo mundo que vai em busca dessas oportunidades. E para a gente seguir falando sobre o mercado de trabalho, a gente vai falar sobre um direito muito importante para as mamães e para os filhinhos recém-nascidos, os bebês também, a licença maternidade. Esse direito é fundamental, né, Gessé? Pois é, Almir, esse é um direito fundamental aí para as mamães e a gente vai entender melhor agora, né, como é que funciona esse direito, a licença maternidade que envolve essas questões relacionadas à gestação. Por isso eu estou aqui com a advogada trabalhista Valéria Soares, que conversa conosco agora. Valéria, como é que funciona o direito à licença maternidade para aquelas mamães que são empregadas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quando a gente fala da licença maternidade, você tem um prazo de até 120 dias afastado do seu trabalho. Esse período é um período em que você faz a amamentação do seu bebê, que você cuida do seu bebê. Então, para as pessoas regularmente registradas na CLT, ou então que contribuem para o INSS, ou ainda aquelas pessoas que são chamados segurados especiais, como os agricultores, por exemplo, essas pessoas têm uma licença maternidade, que é o chamado que é pelo período de até 120 dias. Ou, se a empresa estiver escrita como empresa cidadã, chega até 180 dias dessa licença. Valéria, falando sobre aquelas mães que por algum motivo tiveram alguma questão que precisaram, ou o bebê está internado ou ela está internada, como é que funciona? Vamos lá. A gente tem uma decisão recente que foi da ADIM, que é a 6327 do STF, e essa ADIM, ela permitiu que fosse feito o seguinte, é como se fosse uma extensão dessa licença maternidade. Então, pelo período que ou a mãe ou o bebê estiverem internados, a gente pode fazer uma extensão dessa licença maternidade. Não tem dizendo exatamente uma espécie de tempo, esse lapso temporal, se pode ter um lapso temporal máximo, mas o que é dito é o seguinte, tem que tomar cuidado. Para poder solicitar essa extensão, tem que ser dentro desse período de até os 120 dias em que você já está de licença. Um outro detalhe é que você precisa solicitar isso a cada 30 dias que você vai ficar afastado, mesmo que o laudo médico ele te dê um prazo maior. Vamos supor, o laudo médico ele te dá um prazo de 90 dias de afastamento para internamento. Mesmo assim, a cada 30 dias você precisa solicitar a prorrogação dessa licença maternidade. Se você estiver com a carteira assinada, a própria empresa pode fazer essa prorrogação, contanto que você vá apresentando os atestados para essa empresa. No entanto, se você for microempreendedor ou se você for um tipo diferente de contribuinte do INSS, você precisa fazer isso. O sistema do Meu INSS, ele não tem ainda nenhuma abazinha que você possa fazer isso. No entanto, pelo 135 está determinado que você pode solicitar essa prorrogação. Caso o INSS ele não aceite essa prorrogação, você pode entrar nas vias judiciais, procure um advogado da sua confiança e você pode ingressar por meio judicial solicitando essa prorrogação da licença maternidade. Por isso é tão importante a gente reforçar que é preciso estar atualizando sempre como é que está o estado de saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Exatamente, porque a empresa também ela não é obrigada a saber que essa mãe ou que esse bebê eles estão internados. Ele já vai dar a licença maternidade de fato desses 120 dias. No entanto, caso haja uma necessidade maior de afastamento, ela precisa fazer essa comunicação e através dessa comunicação a empresa solicitar ou ela mesma fazer essa solicitação pelo 135. Dentro dessa norma da lei, existe alguma especificidade em relação a valores a receber? Por exemplo, se a mãe tem uma complicação ou ela segue recebendo aquele valor que é o seu salário natural? Ela vai seguir recebendo o seu salário natural, porque aquele salário era o salário de contribuição. Então, é referente a ele que você continua recebendo. Se você é uma empregada CLT, é a própria empresa que faz o seu pagamento e ela deduz da contribuição que ela faz para o INSS. Se você é um outro tipo de contribuinte, por exemplo, uma microempreendedora individual, nesse caso em específico, depende da contribuição que você estava fazendo junto ao INSS. Então, você não vai ter um valor maior para receber. É aquele valor de contribuição efetivamente que você fazia.
Valéria, muito obrigado pelas explicações de hoje. Valéria Soares, que é advogada trabalhista, sempre nos ajudando aqui a tirar essas dúvidas de direitos trabalhistas, mas é importante a gente ficar atento, porque existem cronogramas que a gente precisa seguir para garantir esses direitos. Almir. É isso mesmo, Gessé. Daí a importância de todas essas orientações, né? Valeu, muito obrigado. Bom trabalho para você. E olha, pessoal, falsos anúncios de vagas de emprego continuam enganando as pessoas nas redes sociais, hein? É cada oferta de emprego, né, com o salário lá em cima, todo mundo se anima, mas é preciso cuidado mesmo. Esses golpes se multiplicam e é preciso redobrar a atenção para não cair nessa armadilha. Tá na hora do Fato ou Fake de hoje. Vamos ver. Oi, pessoal, tudo bom? Começo falando de mais um golpe com falsas vagas, falsos processos seletivos, que se aproveita da esperança das pessoas para ganhar dinheiro. Uma publicação que usa a logo dos Correios anuncia vagas para auxiliar de limpeza, recepcionista, jovem aprendiz, carteiro, com salários que vão até R$ 3.200, além de vale alimentação e plano de saúde. E aí um QR Code leva o interessado para a página da suposta inscrição. É um site que imita a página dos Correios, pede dados pessoais, telefone, endereço, e-mail, e aí cobra uma taxa de inscrição de R$ 83 para a suposta vaga. Os Correios fizeram um alerta na sua página oficial falando sobre esse anúncio falso. Eles falaram que isso é uma fraude e que acionaram a Advocacia Geral da União para tomar medidas cabíveis e reprimir esse tipo de crime. Falaram ainda que todas as contratações nos Correios são por meio de concurso público, com os editais divulgados nos canais oficiais da empresa. E agora, olha só, eu falo de um vídeo que mostra uma cabra comendo tranquilamente umas folhinhas em cima de fios elétricos bem altos, esses que ficam ali em cima dos postes de rua. Algumas publicações chegaram a sugerir que essa gravação foi no Ceará. E para descobrir se essa cena é real ou não, a gente enviou o vídeo para um veterinário especialista em caprinos e para um perito. O veterinário Alexandre Monteiro, da Embrapa, disse que as cabras até têm esse tipo de habilidade. Elas escalam muros, postes, telhados, mas que o vídeo tem alguns fatores que indicam que a imagem não é verdadeira, como a posição de apoio do animal. Ela está muito estável numa altura tão alta. O especialista disse também que esse tipo de vegetação não cresce em fios elétricos. E o perito, o professor João Benedito dos Santos, que é coordenador do Laboratório de Computação Forense da PUC Minas, cravou: a imagem é falsa. O vídeo tem só 10 segundos, mas ele dividiu o vídeo em 313 quadros e analisou cada um deles. A avaliação apontou indícios claros de reprocessamento, quando você junta 2 ou mais vídeos, a famosa montagem. Você já sabe, para acessar todas as nossas checagens é só em g1.com.br/fatofake. E vamos seguindo, porque às vezes alguém escolhe uma profissão e no meio do caminho passa a querer outra coisa na vida profissional. É quando surge o desejo de transição de carreira. Um levantamento recente mostra que aqui no Brasil, esse ano, 42% dos profissionais pretendem mudar de área. Mas claro, essa mudança exige coragem, cuidado e determinação. Vamos conferir? A construção de uma carreira profissional, em muitos casos, nasce desde a juventude. Na passagem do ensino médio para o ensino superior, os jovens seguem sonhos muitas vezes motivados por características de comportamento e até influenciados pelos próprios pais, que já vislumbram uma carreira para os filhos. Mas a realidade de escolhas tem mudado constantemente, seja por conta do mercado ou até mesmo pelos próprios profissionais entenderem as necessidades que os cercam. E um outro fenômeno identificado pelos consultores de carreira aponta para uma tendência de mudança profissional, no que está sendo chamado de transição de carreira. Antes, algo quase inimaginável. A troca de profissão tem virado tendência. Embora no passado seja algo que é pouco comum, hoje já não é tão raro, né? Essa transição de carreira, nos últimos anos, ela vem acontecendo com muita frequência, então é algo que a gente está participando muito na vida daquelas pessoas que querem mudar de carreira. Muitas pessoas têm encontrado em outras áreas a saída para uma satisfação profissional. É o caso dessa arquiteta que migrou para a área de marketing. Na área da arquitetura mesmo, eu tentei dar todas as chances, digamos assim, para ela. E eu tentei de muitas formas, tanto dentro do escritório, fiz estágio desde o segundo período, então eu sempre vivi dentro da arquitetura para saber se realmente era aquilo que eu queria seguir. Então, fiz estágio dentro do escritório, fora do escritório, em obra, em condomínio, em diversas áreas. Até chegar a um certo ponto que isso não estava me fazendo bem.
Rafaela conta que, apesar de ter trabalhado com arquitetura, foi em um emprego paralelo que ela descobriu a vocação e o desejo de trabalhar com marketing. Em contrapartida, em outro local que eu estava vivenciando, eu estava tendo a oportunidade ali de praticar outra área, que era o marketing, e me destacando nessa área. Aí, nesse meio, que eu fui vendo que aquilo fazia mais sentido para mim do que mesmo uma coisa que eu estava insistindo muito para dar certo, por N fatores, por coisas de mais, acho que externo mesmo, de eu ter que dar um respaldo a alguém, do que mesmo interno. E aí, quando eu vi esses dois cenários, eu fiz, não, eu vou fazer realmente aquilo que faz sentido para mim e não para outra coisa. Apesar de que, em alguns casos, essa transição aconteça com mais tranquilidade, em outros essa mudança pode ter alguns pontos inicialmente negativos. A transição de carreira, ela nos traz alguns riscos, né? E é natural que isso aconteça porque o nome já diz, é uma transição. Tudo que é novo nos assusta, né? Então, nós temos riscos financeiros, nós temos riscos emocionais, né? Quando eu falo de risco emocional, é tudo aquilo que a gente muitas vezes diz assim, eita, nós temos, eu já estou com 30 anos de idade, como assim eu quero fazer outra coisa? Como assim eu vou fazer outra coisa? Eu vou jogar tudo que eu aprendi, eu vou jogar tudo que eu vivi no lixo. Então, isso são alguns riscos emocionais, né? E também aqueles riscos de adaptação. Então, é o financeiro, o emocional e o de adaptação àquela nova realidade que aquela pessoa escolheu. Segundo o levantamento realizado pela empresa Cato, o Brasil tem, somente para este ano, 42% de profissionais que desejam migrar para uma outra área profissional. Destes, 84% já sabem qual vai ser a área específica. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento contínuo e, apesar dos números serem altos, não há um indicativo de faixa etária ou de áreas específicas que essas pessoas devem migrar. A gente encontra hoje pessoas que estão no mundo corporativo, que querem empreender, né? Pessoas que estão na área criativa, que querem migrar para a área técnica. E tudo isso, eu estou falando, não tem limite de idade. São pessoas de 25 anos, são pessoas de 20, são pessoas de 30, de 40. Né? O importante é você não deixar aquele desejo dentro do seu coração, né? Escondido, abafado. Se você realmente tem essa intenção de mudar de carreira, o importante é que você realmente tenha um acompanhamento melhor com um profissional de qualidade. A pesquisa Cato aponta ainda que entre os profissionais que planejam essa transição, 52% estão se preparando com cursos técnicos, enquanto outros 41% buscam qualificação profissional e 28% fazem cursos livres específicos. Isso demonstra que a capacitação prática e direcionada tem sido o caminho escolhido por quem quer se adaptar rapidamente às novas exigências do mercado. Por isso, essa especialista aponta que os profissionais precisam estar bem assessorados na hora de realizar as mudanças. Por que a gente indica isso, esse acompanhamento mais de perto, né? Porque o consultor de carreira, né, ele vai mapear as competências daquela pessoa, ele vai identificar algumas oportunidades, com base nisso ele vai criar um plano de ação para que aquela pessoa possa seguir com mais segurança e com mais firmeza aí nessa transição de carreira, ajudando ela a ter uma adaptação cada vez melhor. Por outro lado, o público 60+ também está voltando a estudar, ou vendo a necessidade de se atualizar para se manter competitivo no mercado. Dados da pesquisa PNAD contínua apontam que mais de 8.600.000 brasileiros acima de 60 anos estão trabalhando, um crescimento de quase 70% nos últimos 12 anos, fruto do desenvolvimento constante na busca por novos conhecimentos. Para quem passou pelo processo e conseguiu se adaptar bem e realizar uma transição de carreira segura, a experiência pode ser motivadora para novos casos. A gente tem que pensar um pouquinho mais que não é realmente uma única opinião que existe na vida, né? A gente idealiza algumas coisas, mas que a própria vida pode mudar o percurso da gente. E a gente está aberto a ouvir e a entender o que tanto a gente acredita ou o que a gente sente, como também o que o mercado pede, porque se não tiver essa conversa, não adianta. Eu acho que é algo mais por esse caminho que as pessoas devem observar. Se realmente está fazendo sentido para você, né? A questão da transição em si, quando a gente pensa em transição, às vezes pensa que é algo, uma disruptura, algo muito ruim. Mas não é por aí o caminho. Talvez realmente, ao invés de você se partir, digamos assim, você vai se encontrar nesse outro caminho que você se permite olhar.
Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre segurança pública. A gente vai falar sobre o latrocínio, um tipo de crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. A gente tem os dados da Secretaria de Defesa Social, hein? E ainda, no AB Esporte, vamos ver a preparação do time de Belo Jardim para a segunda divisão do Pernambucano, hein? A gente está de olho nos times aqui da nossa região. 12h, 21 minutos. A gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 23 minutos, e vamos falar sobre essa sensação de insegurança que a gente percebe nas ruas das cidades quando a gente fala sobre latrocínio. Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, de janeiro a julho desse ano, foram registradas mais de 1.800 mortes por conta desse tipo de crime. Aqui no interior, foram mais de 900 casos registrados. Já pensou? Diante desse cenário tão preocupante, porque é a vida da gente que está em jogo, a orientação da Polícia Militar é não reagir a esse tipo de crime. Vamos ver? Com certeza você já ouviu falar de latrocínio. É um tipo de crime que ocorre com frequência em várias regiões do país. É o famoso roubo seguido de morte. O latrocínio está inserido dentro dos crimes contra a propriedade. E ele se manifesta justamente quando o sujeito emprega a violência para praticar a subtração de um dado patrimônio, e essa violência ela se prostra de uma forma tão intensiva que vem acarretar a morte do sujeito, fazendo com que haja a configuração do latrocínio. Então é importante, dentro da conduta delituosa, se delimitar o dolo do indivíduo no intuito de querer subtrair a coisa para si, mediante o emprego dessa violência. Assim sendo, o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, vai dizer que o latrocínio ele teria uma pena de reclusão de 20 a 30 anos. Lembrando também que estamos diante de um crime que é considerado hediondo. Logo, o Estado ele vai se valer de formas mais duras dentro da persecução penal e, inclusive, dentro da própria sanção, fazendo com que haja aí uma punição mais efetiva para aquele infrator. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, os dados de mortes violentas intencionais indicam os crimes de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, entre eles o latrocínio. De janeiro a julho deste ano, em todo o estado, foram 1.862 mortes, 992 só no interior. De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística, Pernambuco registrou 77 crimes de latrocínio entre janeiro e julho do ano passado. No mesmo período, este ano foram 32 casos, ou seja, uma redução de 33,33%. No Agreste, a queda foi de 38,88%, passando de 18 registros nos primeiros 7 meses do ano passado para 11 no mesmo período. Em todo o ano de 2024, foram 23 latrocínios no Agreste de Pernambuco. Recentemente, em Taquaritinga do Norte, um empresário do ramo de confecção morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na comunidade Tatus, zona rural do município. A vítima foi identificada por José Marcílio Bezerra, de 34 anos. Ele estava dentro do carro quando foi abordado por 3 homens que estavam escondidos no meio do mato alto. Os criminosos estavam armados e obrigaram a vítima a entrar em um galpão. Segundo as informações da polícia, José Marcílio acabou sendo baleado, foi socorrido, mas morreu. A Polícia Militar orienta a população a nunca reagir. Nunca reaja. Por quê? Porque a nossa vida ela é o bem maior que a gente tem. Então a gente pede o quê? Não vai reagir, mantenha calma na hora de uma situação dessa. Você tem que manter a calma. Eu sei que é difícil. Você vai entregar tudo aquilo que o assaltante está pedindo. Isso por quê? Porque ele ali está em vantagem, ele está armado, ele tem outro comparsa junto dele, ele também está nervoso. Então, quando você tem alguma reação brusca ali, pode gerar nele, assim, por questão de nervosismo, uma questão de reação da parte dele. E a gente sabe que, com certeza, a chance que você tem reagindo, de você ter uma letalidade naquela situação, é muito maior do que quem não reage. Então, essa é a orientação que a gente dá, manter a calma, entregue tudo que ele precisa, que ele pediu, e tente, naquela hora ali, visualizar vestimentas dele, tente decorar isso aí, a vestimenta, alguma característica, algum sinal, alguma cicatriz, alguma tatuagem, certo? Porque depois que aconteceu o fato, aí você vai ligar para o 190
e vai passar essas características e a Polícia Militar vai tentar recuperar aí o bem da pessoa. Durante uma situação de violência, é importante, ao invés de reagir, ficar atento a informações que poderão colaborar com a polícia na investigação posterior ao crime. É porque o criminoso, no final das contas, não tem nada a perder, não é? Mas a gente tem a vida da gente, tem a família da gente, os filhos, os amigos, enfim. É preciso, de fato, a gente seguir essas orientações. E agora, vamos para o AB Esporte, porque tem time aqui de Caruaru com novos mantos para a temporada. Não é isso, meu caro Herbert Ramos? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o nosso AB1. O Caruaru City apresentou os novos uniformes para a temporada 2025. A equipe vai utilizar esses mantos na disputa da 2ª divisão do futebol pernambucano. O primeiro uniforme é azul, com a presença da tradicional listra horizontal amarela. A gola é tricolor, com a presença de amarelo, azul e branco, as cores do clube. A segunda camisa é a amarela, com a listra horizontal em azul. E o terceiro uniforme, a escolha foi pelo branco, com a faixa azul na altura ali do peito. Também foram apresentadas as opções de uniformes para goleiros e o material que será utilizado nos treinos do Leopardo. O time caruaruense busca o 2º título da Série A2 para voltar à elite do futebol estadual. São as equipes da nossa região nos bastidores se movimentando, lançando os uniformes que vão utilizar na 2ª divisão desse ano, Almir. Olha aí, Herbert, manto novo devidamente apresentado. Quem também está se preparando de olho na segundona é o Belo Jardim, inclusive com a sequência de um trabalho que vem desde o ano passado, né, Herbert? Isso mesmo, Almir. O Calango manteve o treinador da temporada passada e aposta em uma mistura entre pratas da casa e jogadores mais experientes para se dar bem na Série A2. Vamos conferir? Ah, o Calango do Agreste. Esse cara aí, tomando sol, querendo nada com a vida, só vida boa, hein? Não, peraí. Ou seria a banda Calango Aceso? Eita, forrozinho bom arretado! Volta, São João! Não, menina, não é um nem outro. O calango que a gente tá falando é dos gramados, das 4 linhas, da paixão nacional, do orgulho de Belo Jardim. O Belo Jardim herdou a vaga da Cabense, que desistiu da competição no início do ano. E a missão é clara: se só o campeão pode subir, é pra lá que o calango quer ir. Mas, para isso, o clube aposta em uma mescla entre juventude e experiência. Esses novos atletas vieram para somar, a maioria deles estavam em atividade em outras competições, Série D, alguns campeonatos regionais, e também tivemos a efetivação de alguns atletas da base, precisamente 10 a 11 atletas do Sub-20 que já vinham treinando, integram o elenco para que possamos trabalhar forte e chegar bem na competição no dia 30, que será a nossa estreia. E no comando da equipe tem um treinador da casa, já habituado à cidade e ao Mendonção. O treinador Felipe Alves permanece na equipe após a boa passagem pela Série A3 do Pernambucano do ano passado. Então, é uma alegria muito grande. Eu já estou aqui, na verdade, juntando a Série A3 do ano passado e um pouco da Série A1 que eu peguei também, já há quase 3 anos no clube, então a gente já está bem ambientado ao clube, entende bem a cidade, a estrutura do clube também. A gente está com muita alegria, com muita perspectiva também para fazer uma grande Série A2 e recuperar novamente a Série A1 para o Belo Jardim. E para encarar um campeonato tão equilibrado, o comandante garantiu que o diferencial é montar uma equipe consistente, aguerrida, e isso é feito a partir de muito estudo. A gente tem um núcleo de gestão, que tem os gestores e também a parte técnica, com o nosso analista de sistema também, que tudo isso a gente vai englobando, olhando o mercado e visando dessa forma. A juventude que a gente tem aqui na base, mais pessoas que vivenciaram tanto o Belo Jardim como outros clubes com acesso também no estado de Pernambuco. Campeão da Série A2 de 2015, o Calango tenta repetir a dose agora em 2025. E para isso, conta com a chegada de jogadores experientes para o elenco. Entre os reforços para o torneio, tem um velho conhecido do clube e daqui do interior de Pernambuco, o atacante Charles, ex-central, e que estava disputando a Série D do Brasileirão com a equipe do Horizonte do Ceará. E chegando aqui é um clube que eu já conheço, já joguei, eu estava na Série A3 aqui. Expectativa melhor do mundo, né? Já trabalhei com o professor, sei como é que ele quer o trabalho.
Agora é só trabalhar, focar e, se Deus quiser, fazer uma boa competição. Com o elenco renovado e a força da cidade de Belo Jardim, o Calango sonha voltar para a elite do futebol pernambucano. Cada jogo será uma decisão, cada gol um passo mais perto do objetivo. E para quem já viveu por 2 vezes o acesso para a Primeirona, sabem bem qual é o caminho. É isso aí, força para o Calango também. Saindo do Pernambucano, para falar sobre a Série D do Brasileirão, tem uma novidade para o torcedor alvinegro, que está inclusive aí nas suas mãos. Meu caro Herbert Ramos, que novidade é essa? Conte pra gente. Almir, olha só que bacana, nós recebemos essa camisa oficial do Central, assinada por todo o elenco que está disputando a Série D pela Patativa em 2025, todo esse elenco que faz uma campanha histórica com o Central na Série D de 2025 e que, quem sabe, pode até conseguir um acesso esse ano. Camisa autografada por todos os atletas e essa camisa vai para um dos nossos telespectadores. Sabe como eles podem participar? Manda um vídeo para o WhatsApp do GE, esse que está aparecendo aí na sua tela, 8192049424. Manda um vídeo falando por que você merece ficar com essa camisa oficial autografada por todo o elenco. Em até 30 segundos, explica pra gente por que você merece ser o vencedor, que amanhã nós vamos selecionar as melhores respostas para exibir aqui no AB Esporte. E essas respostas vão para votação e o vencedor da votação vai levar para casa essa camisa para acompanhar a sequência do Central na Série D. Olha só que bacana, eu gostaria muito de ter uma camisa assim e vai ser um item histórico para o torcedor que receber. Lembrando que outras informações sobre o Central na Série D, também a cobertura do Retrô na Série C, estão lá no GE, Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto, Almir. Eu também gostaria de ter essa camisa aí, hein, para a coleção das camisas do Central, mas eu sei que não pode, então boa sorte para quem for mandar o vídeo. Valeu, viu, Herbert? Até amanhã. E olha, para quem está em busca de qualificação profissional, tem vagas disponíveis para cursos em 3 áreas aqui em Caruaru. E eu já adianto que as inscrições são de grátis, hein? As informações com Priscila Martins, que está chegando ao vivo com essas boas notícias, né? Priscila, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você também, para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, de graça. Em todo o estado de Pernambuco, gente, mais de 21.000 vagas, né? Cada região com uma área específica. Aqui em Caruaru, então, a gente já falou lá no início do jornal, né, que tem curso na área de confecção para manutenção de máquina, para produção de moda, para técnica de costura, enfim. Tudo isso a gente vai conversar agora aqui com Cláudia Sotero, que é coordenadora da Casa do Trabalhador, vai trazer para a gente essas oportunidades. Tem que se inscrever, né, Cláudia? Boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Tem que se inscrever lá no site, muito fácil, tá, Priscila? O governo do estado tem uma preocupação enorme em estar capacitando essas pessoas. Para isso, você precisa ir lá no site da qualifica.cedep.pe.gov.br. Você escolhe o curso que você quer participar. Quero ressaltar que já tem curso, viu, Priscila? Já começaram agora em agosto, outras turmas serão agora para setembro. Então não perde essa oportunidade, vai lá no site, faz sua inscrição, vê o curso que você quer fazer. Como você falou, nós temos curso para moda, para manutenção de máquina, para produção de moda. Então, assim, tá uma variedade de cursos bem bacana. A gente falou em mais de 21.000 vagas, né? Mas cada região seleciona as áreas de maior necessidade para poder elaborar o curso, que é assim que o Qualifica PE trabalha, né? Isso, Priscila. A CEDEP teve uma preocupação em fazer uma análise de cada município para ver a necessidade, né, a demanda para qualificar a pessoa de acordo com a rotatividade, né, daquele município. E aí teve um estudo muito bem feito aqui em Caruaru e nos outros municípios, tá? E aí tem gente que pode estar assistindo agora e pensando, eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. Mas aí também tem a oportunidade de fazer algum curso online, né? Exatamente, Priscila, muito bem lembrado, tá? Vale ressaltar que os nossos cursos são presenciais e também online, tá? Então, se você não tem a oportunidade de estar presente hoje lá estudando naquela carga horária,
pensa aí e se inscreve nos cursos online, tá? Que serão oferecidos também pelo mesmo site. Vou repetir aqui, tá? qualifica.cedep.pe.gov.br. E tem prazo? Essa inscrição vai estar aberta até o final do ano, mas cada curso tem o seu prazo, então é bom ficar ligado lá no nosso site para ficar vendo quais são os tempos de inscrição, quais são os cursos que estão abertos, ressaltando que já tem curso aberto, tá? Já tem turma que já começou agora em agosto. E aí, Cláudia, a gente está lá toda semana na Casa do Trabalhador, gente. A Cláudia é coordenadora da Casa do Trabalhador, que a gente está sempre lá trazendo as oportunidades e vagas, e a gente vê que tem muita vaga de emprego, tem muita gente precisando de costureiro, de gente para fazer manutenção de máquina e falta às vezes qualificação. Então essas vagas que não são preenchidas é justamente porque está faltando gente qualificada para ocupar essas vagas. Isso gera uma preocupação enorme, tanto para a classe empresarial, né, como também para todo o setor, né? Exatamente, Priscila. Temos feito essas buscas, tá? E aí realmente a gente está precisando dessa qualificação, dessa experiência. E aí pensando nisso, o governo do estado está oferecendo para vocês aí essa oportunidade de se qualificar. E olha, também quero ressaltar que temos hoje mais de 100 vagas, tá? Lá na Casa do Trabalhador, que fica lá na Rua Floriano Peixoto 147 no centro. Passa lá, vê qual é a vaga que se encaixa aí no seu perfil. Aí, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por essas informações. Começou a chover agora, viu, Almir? Mas está aí a oportunidade. Qualifica.pe.gov.br, faz a sua inscrição, vê lá qual o curso que se adequa à sua necessidade, se qualifica e vai em busca de emprego. Tem vaga de emprego aberta aí na cidade. Almir, eu volto contigo daqui a pouquinho, a gente conversa mais. Olha aí que coisa boa, né, Priscila? Oportunidades de cursos gratuitos aí e tudo mais. E cuidado com a chuvinha, hein, Priscila? Valeu e até daqui a pouco. Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai ver que os animais de estimação podem chegar a uma idade mais avançada com saúde. É daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre esse assunto, hein? 12h, 40 minutos, a gente volta já. Muito bem, quarta-feira também é dia de falar sobre o direito do consumidor, é dia do seu direito e está na hora da gente conferir aquelas soluções rápidas para as dificuldades enfrentadas no dia a dia de quem faz alguma compra ou adquire algum serviço. E a bronca de hoje é sobre cobrança na conta de água depois do desligamento do registro na residência. Olha só, Gessé Acioli está voltando, hein? Então, Gessé, como é que resolve esse negócio, hein? Pois é, Almir, é uma situação bem complicada, né? Por exemplo, você ter aí a conta encerrada, né? Faz muitas vezes aquele desligamento quando a água não está chegando e principalmente por ter a cobrança, né, em valores altos que você não consegue cobrar, enfim, uma situação bem complicada da dona Iraneide Almeida que você vai conferir agora. O ano passado, em fevereiro, né, eu tive um probleminha que estava vindo uma taxa muito excessiva em minha casa. Aí veio de 400 e por aí foi. Aí eu procurei o Procon, fiz um acordo, né, paguei uma parcela, ficou o restante parcelado, tudo bem. Ficou vindo as contas normal. Só que dessa vez agora, aí ficou um papel pendente do ano passado, de 395. Eu fiz um acordo em um mês e no outro chegou 395. Eu não paguei, vim só pagando as taxas anteriores que estavam vindo, as contas anteriores. Aí agora nesse ano cortaram a água. Aí eu vim até o Procon, porque mesmo cortado está vindo papel. De 378 está vindo. Aí eu vim para fazer um acordo para ter minha água de volta. Porque eu moro sozinha, não tenho cisterna, como pode vir uma coisa dessa? Aí, como deu o primeiro contrato, né, deu vazamento oculto. Pergunta a quem trabalha, não sabe me explicar, e assim. Pois é, situação complicada, né, de ter essas cobranças aí, num valor muito alto, inclusive, para essa questão da água. Por isso eu estou aqui com o advogado Jonathan Simões, que vai nos ajudar a entender essa situação, de que forma é possível resolver a situação de dona Iraneide, que está recebendo essas cobranças mesmo após ter feito aí um acordo e mesmo assim ainda a água sem estar sendo abastecida. Como é que funciona essa situação dela para tentar resolver? Boa tarde. Muito boa tarde. O caso de dona Iraneide tem algumas particularidades, né? A primeira que chama a atenção é o fato de ela estar habituada ali a pagar determinado valor de fatura todos os meses e de repente se deparar com um valor muito maior do que ela estava acostumada, do que era do seu habitual.
Nesses casos, é sempre muito importante que ela busque a concessionária, no caso a Compesa, para que haja uma revisão dessas faturas e seja verificado o que é que aconteceu, né? Como ela bem disse na entrevista, buscando a concessionária foi informado que se tratava de um vício oculto. De um corte oculto, na verdade. Quando a Compesa usa esse termo, geralmente é para falar que não se localizou a origem do corte. Mas, diante de uma situação dessa, a Compesa ela não pode repassar esse ônus para a consumidora, transferindo integralmente a necessidade de cobrança de um valor que não é da consumidora, não corresponde ao uso da consumidora, ao invés de fazer o reparo e identificar de fato de onde vem o corte. E aí essa consumidora, ao invés de insistir nesse pedido de revisão, ela buscou o PROCON não para ampliar esse pedido de revisão, mas para fazer uma negociação do débito. E aí existe um grande problema. O consumidor que sabe que não deve aquele valor, mas por uma necessidade, obviamente, a água é um serviço essencial e ela não poderia ficar sem. Ela terminou acatando ali a negociação e fazendo essa negociação, ela assumiu que devia ali aquele valor, o que torna a situação um pouco mais complicada. Então, para esse caso de Dona Iraneide especificamente, diante dessa situação em que ela não buscou de uma primeira vista insistir na negociação, na revisão dessas faturas, o que resta a ela, né, diante de um contrato já firmado, um termo de negociação de dívida que tem as características de um título executivo judicial que dá liquidez para o valor que foi assumido na dívida, o que é interessante para ela seria realmente buscar o Poder Judiciário para tentar primeiro revisar essas faturas, identificar onde existe o problema e a partir dessa revisão também buscar anulação, né, desse termo de confissão de dívida que ela assinou em virtude de um vício de vontade. Né? Afinal de contas, ela não teria assinado esse termo de confissão de dívida caso fosse possível permanecer com o fornecimento de água até que se resolvesse a situação. Em casos como esse é necessário também, por exemplo, se você sabe, né, tem quase a certeza que não usufruiu aquele valor inteiro, é importante ficar atento para não assumir dívidas desse tipo apenas pela necessidade de fazer a negociação para poder resolver logo o problema. Exatamente, é um cuidado que o consumidor ele tem que ter e tem que estar muito atento, né, para saber exatamente como conduzir aquele caso. E aí por isso existem os órgãos de defesa do consumidor que além de intermediar indiretamente, mas também tem ali um papel de orientar aquele consumidor que muitas vezes está ali perdido sem saber para onde vai, né? Então, o que era para ela ter feito? Insistido na revisão do valor da fatura, caso não conseguisse lograr isso nessa revisão, buscasse os órgãos de defesa do consumidor, muito possivelmente através do PROCON ela iria conseguir, caso ainda não conseguisse, buscar o judiciário para aí sim fazer uma revisão, né, desses valores, seja através de uma perícia ou de qualquer meio judicial que fosse, mas ela precisaria primeiro resolver essa situação, identificar que aquele valor da fatura que está sendo cobrado para ela é um valor equivocado, porque existe uma falha no fornecimento de um serviço e esse ônus não pode ser repassado para ela. E aí sim, caso tenha algum débito ainda remanescente, aí sim fazer a negociação desse valor, mas de um valor que ela reconhece e que é dela, né, por obrigação e de direito da concessionária. Em casos como esse, outros podem ser muito parecidos também, no sentido do desligamento por não pagamento, ou seja, eu fiz ali uma negociação, mas mesmo assim foi desligado. Existem questões como essas que podem também acabar sendo um problema para o consumidor. Sim, sim. E aí por isso que é importante o consumidor saber esse passo a passo, se munir em relação à documentação, a um passo em que ele registra uma reclamação junto à Compesa, ter sempre o número de protocolo, ter a data do atendimento e registrar esse passo a passo e caso ele não consiga, buscar os órgãos de defesa do consumidor para prestarem esse auxílio não só de orientação, mas também de intermediação e resolução do problema. Muito obrigado, então, Jonathan Simões, advogado, nos ajudando hoje com esse caso da Dona Iraneide, como muitas outras pessoas, ficar atento para não assumir a responsabilidade de algumas situações como essa, né? Uma dívida que, por exemplo, ela desconhece o fornecimento de um valor tão alto. E se você tem alguma dúvida, né, tem algum problema e quer conversar conosco, quer entender melhor sobre essa situação, como resolver, é só mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, né, para o quadro Seu Direito, através do DDD 81 99198 8212 e participar conosco do quadro Seu Direito toda quarta-feira, tirando essas dúvidas da população e do consumidor que não pode ficar no prejuízo, né, Almir?
De jeito nenhum, né, Gessé? História de prejuízo não cola aqui no AB1, por isso que tem esse quadro importante, que é o seu direito. Valeu, Gessé! E começa hoje o Festival de Cinema de Caruaru, hein? E olha só que legal, serão exibidos 48 filmes durante o evento. Quem tem as informações é Priscila Martins, que continua com a gente aqui nesse AB1. Não é isso, Priscila? Oi, Elmi, é isso mesmo. Boa tarde mais uma vez. Falamos ao vivo aqui do Teatro João Lira. Vamos falar então sobre essa 12ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Você disse aí a quantidade total, são 3 exibições por dia. É de graça, todo mundo pode participar e conferir de perto. A gente vai conversar agora com o Edivaldo Santos, que é o idealizador e também curador, né, desse festival. Fala pra gente então um pouquinho desta grande oportunidade de levar um pouquinho mais de cultura para as pessoas e exibir esses trabalhos tão bacanas. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria, né? O Festival de Cinema de Caruaru está na sua 12ª edição, trazendo sempre uma programação gratuita com filmes inéditos em Caruaru e que a gente traz também uma diversidade também. Filmes para toda a família, são 10 mostras ao todo. Agora a gente está hoje começando com a mostra Pega Leve, e em seguida a mostra latino-americana e fechando com a mostra de curtas fantásticos. Essa programação se estende até o sábado, começa às 19 horas aqui no Teatro João Lira Filho. Olha, a gente não precisa comprar nada porque é de graça, também não precisa se inscrever, é só chegar. Depois, inclusive, das exibições, vai ter um bate-papo interessante, né, para quem gosta da área, até para ajudar a escolher. Porque você estava me explicando que tem esses filmes participam de competições. Isso. Nós estamos premiando no sábado, com o troféu José Condé, os melhores filmes do festival, né? E nessa mostra Pega Leve, a primeira, que acontece às 19 horas, o público vota e é o público que vai escolher dessa mostra qual o melhor filme. E a gente tem um júri de convidados qualificados para as outras mostras. Após as sessões, a gente sempre vai ter um bate-papo com os realizadores, que estão vindo de diversas partes do Brasil. E esse ano a gente está com um número bastante considerável de realizadores para conversar conosco aqui, ter aquele papo. E também o público vai já entrar aqui, ter o folder com programação completa, vai receber uma pipoquinha também, e totalmente gratuita a programação. Então, boa sorte para vocês que estão aí já trabalhando para receber essas pessoas aqui mais tarde. E você que deseja aí ter uma noite diferente, poder se preencher, né, com cultura e prestigiar o trabalho desse pessoal aí, é só chegar. É de graça. Ao meu, volto contigo aí. Valeu, legal demais, né, Priscila? Muito legal, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Vamos em frente, porque os animais de estimação são considerados assim, parte da família. Não, são o nosso xodó. Sendo assim, aí quem tem um pet também deseja que o bichinho viva por muito tempo. Longevidade é a palavra. Aí os especialistas dizem que os animais podem chegar a uma idade mais avançada e com saúde. Veja na reportagem. Maximiliano, ou Max para os íntimos, continua sendo o mascote da família de Vivian. Mesmo já estando com 15 anos de idade, na cronologia animal, ele já é um idoso. E biologicamente, o Max vem mesmo apresentando problemas com o avançar da idade. O Max hoje ele é um paciente renal crônico, né? Tem problemas também hepáticos e é um paciente cardíaco, né? Então ele precisa de um cuidado todo especial, né? Próprio da questão da idade, como ser humano mesmo, né? Então hoje ele faz procedimentos, né, que tem que ser realizados, né? Ele também tem os veterinários que ele faz um acompanhamento, então o nefrologista mesmo, Allan Kardec, que é em Recife, ele faz esse acompanhamento, faz com o veterinário que sempre foi dele desde filhotinho. Ele já tem problema de coração, renal, nos ossos e ficou com dificuldade de andar, já sentiu muitas dores no corpo, que se não tivesse sido tratado e recebesse tudo o que precisa, talvez ele já não estava aqui, caminhando pela casa, no colinho da tutora e trazendo mais alegria. Ave Maria, é um amor incondicional, né? Então, assim, só quem tem e quem realmente gosta, né, sabe o amor que você tem pelo um pet, né? Então, assim, porque faz parte do seu convívio,
faz parte do seu dia a dia, né? Então, assim, tem aquela relação muito familiar. Não tem como você dizer, não, é apenas um pet, é um animal, né? Então, assim, exige muito de você. A tutora tem consciência de que nem todos podem fazer o que ela consegue com as condições financeiras que tem, pelo pet dela. E, ao mesmo tempo, ela tem tentado encarar a velhice do animal com naturalidade e com a mesma dedicação que sempre teve, dentro das possibilidades. É bem importante também os tutores ver que esse processo também, que a gente sabe que é um processo normal de finitude, não precisa ser algo para o animal também sofrido e para a família também, né? Então, procurar também ajuda, procurar também profissionais que também têm essa questão de empatia. Max é paciente dessa médica fisioterapeuta, a Cláudia. Ela falou sobre o progresso dele e da importância do cuidado. A gente precisa realmente redobrar fazendo check-ups periódicos, que podem ser semestrais, anuais, e fazendo os exames também, nesse sentido de exames físicos, né, de perceber como é que ele está andando, se ele está andando com dificuldade, se ele já deixou de brincar, se ele fica chorando, se ele mudou o comportamento. Isso aí pensando do lado locomotor. Mas a gente também tem com os animais idosos um problema também que a gente chama de disfunção cognitiva, que seria como se fosse o Alzheimer canino. Então, animais com a idade, eles começam, às vezes, a apresentar um quadro de demência. Eles, às vezes, vão ficar olhando para o nada, eles vão ficar andando de forma compulsiva, eles vão trocar o dia pela noite. Idade avançada não é sinônimo de doença. O tutor deve ficar atento à saúde do animal desde quando ele chega à família. E quando bem cuidado, vive mais do que diz a estatística. Socana, por exemplo, tem 19 anos. E ela nem parece. Apesar de andar com certa dificuldade porque tem artrite, tem características de felino novo e saudável. E para quem cuida, ela é uma ótima companhia. Ela é muito... Hoje ela é mais quieta, né? Ela se aproxima, ela que chega atrás de um carinho, porque ela já não é mais tão ativa, né, como antes. Então, é no tempo dela agora. Mas as estatísticas calculam uma média que depende muito das condições de vida em que o animal é submetido. Os cães vivem em média entre 10 e 15 anos, dependendo da raça e dos cuidados que recebem. Raças menores tendem a viver mais, podendo chegar a 18 anos ou mais. Raças maiores geralmente têm uma expectativa de vida menor, entre 6 e 10 anos. Já os gatos vivem em média de 15 a 20 anos. E assim como na vida humana, na vida animal, a idade é só um número, porque biologicamente para os humanos vivem mais quem se cuida, pratica atividade física, bebe água, come mais saudável, está em dia com os exames. A diferença é que com o animal é o tutor que deve cumprir essa agenda. É isso aí. E amanhã, pessoal, é dia de consultório aqui no AB1, hein? Então, no AB Saúde dessa quinta-feira, nós vamos falar sobre doenças coloretais. Veja. O AB Saúde desta semana vai falar sobre doenças coloretais. Quais são os sintomas e como se apresentam? Esse tipo de problema inclui patologias inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, como pólipos, câncer, constipação intestinal crônica, incontinência anal e outras. Vamos falar sobre prevenção. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda sua pergunta para o WhatsApp da Asa Branca, que um especialista vai responder. O AB Saúde é no AB1. E é amanhã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a diretora de marketing do Porto Digital, Gabriela Alencar. Vamos falar sobre o Hack and Play, hein? Um super evento que vai acontecer aqui em Caruaru. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui na telinha da Asa Branca. Grande abraço para você, boa tarde e até amanhã.